Olá pessoal, meu nome é Janaína Botelho, eu sou historiadora, roteirista e produtora de documentários sobre a história de Nova Friburgo e região serrana. Fechei uma parceria com a TV Zoom para produzir novos longa-metragens dentro dessa mesma linha. Mas enquanto estamos trabalhando nos inéditos, convido vocês a assistirem às reapresentações que eu já produzi. Além da TV, os longa-metragens são exibidos no aplicativo da TV Zoom e demais plataformas, a exemplo do YouTube. Ali você pode curtir, deixar a sua opinião, compartilhar ou mesmo sugerir pautas para os novos documentários, que serão muito bem-vindos em nossas novas produções. Bem, espero que vocês apreciem o documentário de hoje, que foi feito para você, que prestigia a TV local de sua cidade. Nova Friburgo, Cantagalo, Bom Jardim, Carmo, Sumidouro, São Sebastião do Alto, Duas Barras, Santa Maria Madalena, entre outros, integram os municípios da região serrana fluminense. Toda essa região fazia parte dos sertões do Vale do Rio Macacu, também conhecido como Recôncavo da Guanabara. Esses sertões pertenciam a Santo Antônio de Sá, que compreende Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Rio Bonito e outros municípios. Era uma mata atlântica coberta de pés, sanandus, quaresmeiras, ibirapitanga, peroba, maçaranduba, braúna, sucupira, tapinoã, aroeira, jequitibá e cedro. Era habitada por indígenas dos povos Puri, Coroado e alguns Coropó. Os sertões do Vale do Rio Macacu iria somente ser ocupado por homens brancos no final do século XVIII. Eram fazendeiros originários da Zona da Mata Mineira e imigrantes portugueses dos Açores e da Ilha da Madeira. Será nessa região que vai ser construída a Casa de Vivenda da Fazenda Rio Grande. Essa propriedade hoje está localizada em Campo do Coelho, no 3º distrito de Nova Friburgo. A fazenda leva o nome do Rio Grande de Cima, rio que nasce no maciço do Caledônia e desce sinuosamente o vale, recebendo em seu curso a contribuição de outras microbacias. O primeiro proprietário da Fazenda Rio Grande possivelmente foi originário de Santo Antônio de Sá, município que tinha a vantagem de possuir um porto, o Porto das Caixas, cujos rios, a exemplo do rio Macacu, deságua na Baía da Guanabara, facilitando o transporte de mercadorias para o Rio de Janeiro, capital do vice-reino.
partir do século XIX, sabemos que Dimas Ferreira Pedrosa foi proprietário da Fazenda Rio Grande. Sucessivamente, essa propriedade vai pertencer a uma das famílias de imigrantes portugueses mais importantes em Nova Friburgo, a família Mendes. Esse latifúndio possivelmente foi uma mercê concedida ao indivíduo da elite quando foram distribuídas sesmarias no último quartel do século XVIII para exploração do ouro de aluvião naquela região. No início da colonização do Brasil, as sesmarias atingiam proporções imensas, variando de 3 a 10 léguas em quadra. No entanto, no século XVIII, quando se deu a ocupação dos sertões do Macacu, as concessões foram reduzidas para meia légua em quadra, perfazendo cada uma 1.089 hectares ou 400 alqueires de 27.225 metros quadrados. Era o quanto correspondia uma fazenda qualificada como uma sesmaria de terras. Antônio José Mendes era originário dos Açores, em Portugal. De acordo com a memória familiar, Antônio José Mendes era caixeiro viajante e tornou-se muito próspero. Casou-se com Mariana Rime, de família de imigrantes suíços que enriqueceram em Cantagalo com o plantio de café, um deles tendo recebido o título de Barão de Rime. Em razão de estratégias de casamentos, os Mendes se unem a uma elite latifundiária local, como os Barbuda, Veiga, Aguiar e Salles. Os Mendes eram proprietários não somente da Fazenda Rio Grande, mas de outras propriedades rurais na mesma região. No passado, o distrito de Campo do Coelho era uma região denominada de Terras Frias. Essa localidade se desenvolve econômica e demograficamente de tal forma que, em 1862, é elevada de Capela Curata à freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão da Sebastiana.
localizamos na casa de vivenda da Fazenda Rio Grande essa belíssima capela em estilo barroco, muito comum no passado nas residências para a celebração de missas, batizados e casamentos da família. O barroco é um estilo artístico que teve início no século XVI e se estendeu até meados do século XVIII. Ocorreu inicialmente na Itália, difundindo-se pelos países católicos da Europa e da América. O legado do barroco brasileiro está presente na arte sacra, como estátuas, em pinturas e obras de talha para decoração de igrejas e conventos ou capelas privadas. Centros históricos barrocos, como os das cidades de Ouro Preto, Olinda e Salvador, e conjuntos artísticos como o do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, receberam o Estatuto de Patrimônio da Humanidade da Unesco. A Fazenda Rio Grande atualmente não possui a dimensão territorial que teve no passado em razão da sucessão hereditária e dos constantes desmembramentos com a venda de glebas ao longo de décadas. Em 1872, a população livre das Terras Frias, onde está localizada a Fazenda Rio Grande, era de 1.828 habitantes, com 548 escravos. Curiosamente, essa propriedade ficou conhecida na região até meados do século XX como Fazenda dos Escravos. Por ser o ponto mais alto de Nova Friburgo, com 910 metros de altitude, os proprietários de terras dessa região ficaram à margem da economia cafeeira, dedicando-se à produção de gêneros alimentícios como batata, milho e feijão e criação de mulas para servir como animais de carga. Não se plantava café em áreas acima de 600 metros do nível do mar, as denominadas terras frias. Vemos nessas imagens azulejos que possivelmente podem ser do século XVIII.
A existência de arrendatários no terreno anexo à Casa de Vivenda da Fazenda Rio Grande nos permite deduzir que se trata de uma propriedade produtiva. A região onde está a Casa de Vivenda da Fazenda Rio Grande é o distrito agrícola mais importante de Nova Friburgo, abastecendo a região metropolitana do Rio de Janeiro. As propriedades rurais estão na categoria de agricultura familiar e têm, em média, entre 2 a 4 hectares. Produzem olerícolas como couve-flor, repolho, pimentão, abobrinha, tomate, brócolis, alface lisa, crespe americana, salsa, morango, entre outros produtos de ciclo curto. Pode-se afirmar que essa casa de vivenda é o patrimônio histórico mais antigo de Nova Friburgo, exemplo de uma época em que a estrutura agrária era baseada somente no latifúndio e pertencendo a uma elite proprietária portuguesa.